Bruxos e bruxas estão entre nós há muitos e muitos anos. Podem ser camponesas que curam as doenças, feiticeiros que estão escondidos em lugares assustadores, adoradores da natureza e das tradições antigas, e, se vocês quiserem algum exemplo um pouco mais acessível, até mesmo apresentadores de canais do YouTube sobre terror. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fior e no vídeo de hoje nós vamos sair um pouco do horror no sentido tradicional da palavra e falar um pouco sobre um documentário que foi produzido nos primórdios do cinema. Eu tô falando de Haxan, A Feitiçaria através dos Tempos, esse clássico indispensável para quem gosta de bruxas e estuda bruxaria. E olha, antes da gente colocar um look babado para arrasar na fogueira, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Em 1922, na Suécia, um rapaz chamado Benjamin Christensen lançava seu terceiro longa-metragem, provavelmente o filme mais conhecido e mais adorado de toda a sua carreira. Haxan, A Feitiçaria através dos Tempos, é um filme mudo que se propõe a traçar um panorama da história da bruxaria desde o período medieval até a era moderna. O filme partiu dos próprios estudos do Christensen sobre o Malleus Maleficarum, o martelo das feiticeiras, que era um guia usado pela Inquisição lá na Alemanha no século XV para perseguir e lidar com bruxas, esses homens e mulheres que supostamente realizavam atos mágicos e comungavam com o diabo. E na época do lançamento, Haxan dividiu as opiniões. Ele funciona como um documentário, mas você tem várias cenas que são dramatizadas e que mostram as supostas relações das bruxas com o diabo. Para a sociedade da época, isso foi extremamente chocante, principalmente porque lá pro final do filme a gente tem uma mensagem um pouco mais anticlerical. E vocês sabem, criticou a Igreja Católica, pronto, acabou o mundo. O filme é dividido em 7 partes, quase como se fossem capítulos do livro. Na primeira, a gente vai aprendendo um pouco mais sobre o sistema de crenças e superstições da comunidade cristã na Idade Média, e isso vai se estendendo até o sétimo capítulo, que vai falar um pouco sobre a bruxaria nos tempos atuais. Ou melhor, nos tempos atuais de quando o filme foi lançado, porque, pelo amor de Deus, já faz um século. Então, ele é muito interessante porque ele mostra a evolução da ciência e das humanidades, e como a visão da bruxaria foi mudando ao longo dos anos. Esse é um filme que eu já revisitei várias vezes ao longo da minha vida. Quando eu tava começando a gostar de filmes de terror, ele sempre aparecia numas listas de os maiores clássicos do terror de todos os tempos. E eu sempre fiquei muito confuso, porque, bem, é um documentário. Eu não fazia ideia de que um documentário poderia ser considerado como um filme de terror, mas desde a primeira vez que eu vi, eu fiquei completamente encantado e fascinado. O Benjamin Christensen realmente lançou um dos maiores clássicos de terror de todos os tempos. E de lá pra cá, eu fui atrás desse filme em outras circunstâncias. Quando eu comecei a estudar bruxaria e me definir como bruxo, eu queria entender um pouco mais sobre a visão de mundo a respeito da bruxaria. E esse filme foi uma ótima fonte de entender um pouco mais disso. Eu realmente acho que ele é um filme excelente quando você para analisar ele de um ponto de vista historiográfico. Mas por que Haxan é tão importante? Bem, para um filme lançado em 1922, a gente vê aqui em Haxan como essa mistura de técnicas e de gêneros pode ser muito importante e muito inovadora para a arte. Ele é um filme que sabe dosar muito bem tanto a pesquisa histórica quanto o horror mais assustador, mais tenso, e também o humor físico. Ele te oferece basicamente a experiência completa. Ele até se distancia bastante do estilo de documentário que era produzido na época, que era um pouco mais observacional, com a ideia de você pegar um povo, uma cultura, ou até mesmo um indivíduo que é mais exótico para a sociedade geral e estudar o comportamento e a vida dessas pessoas. Além desses, a gente tinha uma espécie de documentário que consistia em recriar notícias que eram corriqueiras nos jornais. Era tipo as reencenações do Linha Direta. E o Haxan, ele se aproveita um pouco disso,
mas ele vai para outra pegada, justamente para fazer essa base da pesquisa histórica. E quando esse filme vem, ele vem misturando ficção e fato sem esconder isso. A gente tem essas cenas que envolvem bruxas, diabo, criaturas do inferno, por aí vai, mas a ideia era justamente mostrar como a mentalidade da época era suscetível a esse tipo de crença. Enquanto isso, a gente também tem os títulos, os intertítulos, que são aquelas palavrinhas que aparecem entre as cenas do cinema mudo, explicando que tudo aquilo não passava de superstição. E eu sei que hoje em dia isso passa batido, mas quando a gente pensa na época, 1922, não dá pra negar que é de um primor técnico sem tamanho, em termos de narrativa mesmo. O filme brinca com o que é real ou não, ao mesmo tempo em que ele cria cenas que eram reais na cabeça de quem acreditava nas bruxas. E logo em seguida, nos dois últimos capítulos, ele se propõe a desconstruir um pouco disso. Lá pro final, o filme explica como, muito provavelmente, as bruxas não passavam de mulheres que tinham problemas psicológicos, doenças como depressão ou esquizofrenia, ou simplesmente não se conformavam com as normas ditadas por uma sociedade que era muito rígida e muito convicta na fé cristã. E é aqui que ele abre margem para o discurso anticlerical, porque o Christensen basicamente está ali dizendo: ó, tá vendo a igreja católica que matou um monte de bruxa? Então, não era bruxa. E beleza, a instituição Igreja Católica já pediu perdão algumas vezes por tudo que eles fizeram na época da Inquisição. Só que em 1922 ainda existia uma certa mania de varrer tudo para debaixo do tapete. Isso existe até hoje, mas não exatamente com relação a esse tema. E se algo vai contra os ideais da Igreja Católica, vocês já sabem, né? Boicote. O filme chegou a ser censurado e banido em vários países, como os Estados Unidos, a Alemanha e a França. Ele teve que se adequar a várias regras da censura da época, mas hoje em dia você consegue encontrar a versão original dele sem cortes, que tem em torno de 1h40, 1h50. Felizmente, é mais um registro desse cinema clássico que não se perdeu. Diferente das avós das netas das bruxas, eles não queimaram. E como esse mês eu só tô trazendo conteúdos relacionados a bruxas aqui pro canal, eu achei muito importante falar desse filme justamente por toda a pesquisa histórica que ele faz em cima da figura da bruxa. E se você quer se aprofundar um pouquinho mais nesse tema depois de assistir o Haxan, eu tenho duas recomendaçõezinhas de livro que eu queria falar um pouco com vocês. A História da Bruxaria, do Jeffrey B. Russell e do Brooks Alexander, é um livro bem bom e ele foi publicado aqui no Brasil pelo selo Goya da editora Aleph. Ele retrata também essa história da bruxaria ao longo dos tempos e também traça alguns paralelos bem interessantes com cultos pagãos e tradições mais antigas. Eu acho ele uma ótima pesquisa introdutória para quem quer conhecer um pouco mais sobre a história das bruxas. E tem também o Grimório das Bruxas, do Ronald Hutton, que saiu esse ano pela Dark Side Books. Esse livro é bem interessante porque ele vai explorando um pouco mais sobre esses mitos e crenças sobre bruxas desde os tempos antigos. Ele tem um grande foco no período medieval e vai traçando essas conexões até os dias de hoje. Eu acho ele muito completinho no que ele se propõe a dizer. São dois livros bem parecidos, eles se complementam e eles também complementam a própria pesquisa que é trazida no Haxan. São duas leituras que eu acho bem válidas, então fica aí a recomendação para quem quer ter um contexto um pouco maior sobre a bruxaria histórica. Mas enfim, eu gosto muito do Haxan, eu acho esse filme belíssimo, o visual é impecável e a pesquisa histórica do Benjamin Christensen também é de dar aplausos. É claro que o filme tem alguns deslizes aqui e ali, principalmente na representação das bruxas, mas ele foi feito em 1922, há 99 anos atrás. Um século. De lá pra cá, a pesquisa em torno de bruxas e bruxaria, a pesquisa acadêmica, ela também mudou. Então eu consigo relevar alguns desses errinhos. E se você tá afim de sair um pouquinho do terror, mas ainda ficar com um pezinho enfiado ali no gênero, eu realmente recomendo bastante. Eu acho que é um filme ótimo, mesmo pra quem não gosta tanto de documentário. E também não é muito difícil de encontrar esse filme por aí hoje. Eu tenho essa copiazinha aqui em DVD que foi lançada pela Obras Primas do Cinema, mas você também encontra ele no YouTube com uma certa facilidade, porque ele já está em domínio público. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui na descrição algum link para o filme, não se preocupem. Eu espero muito que vocês gostem, e quem já assistiu o Haxan,
Deixa aí nos comentários o que você achou do filme, tá bem? Me siga nas redes sociais, principalmente o Instagram do Fita Maldita e o meu Twitter pessoal, pra quem quiser ver eu falando asneiro o dia todo. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para que cheguem mais pessoas e também se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Uma curiosidade sobre esse filme é que o diretor, o Benjamin Christensen, ele também interpreta o diabo em várias partes. A maquiagem é super boa, ele tá bem assustador, tá bem cabuloso, tá com os chifres, e ele sempre aparece meio que nas sombras, mas eu amo que a atuação dele se restringe a fazer careta e mostrar a língua. Eu acho fofo.